aos queridos irmãos e amigos da Casa de Oração Bezerra de Menezes, o meu cordial boa noite. É com prazer que estamos nos revendo, pelos meios tecnológicos da rede, da internet, diante desses fatos que atingem a humanidade, como é o caso da pandemia. E nós estamos aqui hoje, de forma virtual, para conversarmos um pouco, Que as bênçãos de Deus e que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo nos assista, nos acompanhe e permita a companhia constante dos bons espíritos em nossas tarefas. Vamos conversar um pouco sobre uma questão que aflige a humanidade. Nós estamos falando de pandemia no aspecto de um vírus, desse elemento invisível que vem assolando a humanidade, igualando todos ao mesmo patamar, independentemente de raça, de credo, de nacionalidade, de condição econômica, condição social. Nós estamos vendo aí a pandemia revelando à criatura humana e que tiremos o proveito das lições que aí estão sendo passadas, e não para trazer situações de atrelamento, mas de libertação. Esta pandemia, esse elemento invisível, tem nivelado todos ao mesmo patamar. É impressionante e é bastante significativo isto. Demonstra, acima de tudo, que todos nós, todos os indivíduos, toda a criatura humana, procede da mesma essência, ou seja, como espíritos imortais que somos. E que na condição da trajetória evolutiva da vida física, somos formados da mesma matéria corporal. Daí está todo mundo nivelado por esta ação pandêmica do SARS-CoV-2, que é o vírus que provoca a Covid-19. Tudo bem, esta pandemia está aí, todo mundo estabelecendo novas atitudes, buscas incansáveis para que possa ser atenuado, mas nós convivemos já há muito tempo com uma pandemia e que é de um índice letal enorme e que nós não nos preocupamos em promover urgentemente a instalação de uma vacina adequada, que não é a vacina que irá ser manipulada pelo instrumental do laboratório físico, mas pelo instrumental do laboratório das nossas consciências, que é a pandemia da depressão e da obsessão. Eu estou colocando como pandemia, seguindo o contexto do que se apresenta. E somente reiterando, ou seja, quem sou eu para reiterar, mas abordando o que o espírito Joana de Ângelis, através da mediunidade de Divaldo Franco e outros espíritos em outras obras, também aborda isso com muita propriedade, estudiosos
no campo da doutrina espírita também enfatizam. E Joana, ela denomina esta condição que está aí atingindo a criatura humana, denominada de depressão, como uma pandemia. Nós vamos buscar o livro de autoria de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, que fala sobre a vitória da depressão, a vitória sobre a depressão, é o livro. E Joana, com muita propriedade, adverte, pessoal. As palavras de Joana são muito significativas e revelam o estágio em que nós nos encontramos em torno de algo tão sério como é este distúrbio mental, comportamental que está a assolar a criatura humana. Quando nós falamos assolar a criatura humana, é porque nós vamos ver em todos os níveis. Então, o que é que Joana nos diz? Ela nos fala, no prefácio deste livro, logo a seguinte advertência: vive a sociedade terrestre grande momento na área da saúde emocional e comportamental, apresentando em caráter pandêmico, vejam vocês, olha ela mostrando a situação como uma pandemia, apresentando em caráter pandêmico a depressão como doença da alma, avassalando os mais variados segmentos sociais. Não está restrito a um grupo, ao outro, mas aos vários segmentos sociais, arrastando verdadeiras multidões, assim afirma Joana, né? Verdadeiras multidões do terrível distúrbio de conduta. Ela já mostra a razão, a causa desta pandemia, né? Esta pandemia que envolve a alma humana, que está o quê? Centrada aí no quê? As multidões do terrível distúrbio de conduta. Imagine só, arrastando verdadeiras multidões do terrível distúrbio de conduta. Isso é muito importante nós fixarmos para as nossas reflexões. Ela vai mais adiante quando ela aí afirma as grandiosas conquistas. Vejamos que conquistas são essas, hein? Quando ela diz as grandiosas conquistas da inteligência ainda não lograram impedir a irrupção, quer dizer, o surgimento abrupto, né, em forma devastadora desse transtorno que dizima incontáveis belas florações da cultura, da arte, da ciência, do pensamento, da inteligência e do sentimento. O que é que Joana está nos mostrando, pessoal? Que não adianta nós estarmos na periferia se não buscarmos o cerne do problema. E o cerne do problema está na individualidade de cada um de nós. Nós, como individualidades que somos. E ela vai acrescentando, né, também mostrando as alternativas e os recursos para poder se dissipar esta pandemia, ou seja, nos mostrando
a vacina própria para combater este quadro pandêmico. É quando ela diz: o Espiritismo apresenta o seu arsenal de socorros. Como de início, o esclarecimento do paciente, que é fundamental. Que antes, quando ela falou, né, que a grandiosa conquista das inteligências ainda não lograram impedir a irrupção, que conquista é esta da inteligência? A ciência. Porque a ciência está aí indo e tendo consciência, tendo entendimento, já conceituando de que existe algo além da matéria, mas ainda está muito, muito solta. E não conhecendo a criatura humana como alma imortal, ainda divaga. E aí é onde Joana vem e mostra: o Espiritismo apresenta o seu arsenal de socorro. Por que o Espiritismo? Porque o Espiritismo, como doutrina fundamentada nos ensinos moralizadores do Cristo, ela vem revelar para todos nós as leis que regem o espírito. E quando nós estamos aí falando do processo depressivo, são leis que regem o espírito que foram violentadas, foram agredidas. Agredidas como, Antônio? Agredidas pela minha vontade, pelo meu discernimento, pela minha ignorância, pelo meu livre-arbítrio. E, consequentemente, eu preciso reparar. E esta reparação não é uma punição, é reeducação, é a misericórdia de Deus. E Joana, então, nos mostra, né? O Espiritismo apresenta o seu arsenal de socorro. Prestem bem atenção. Como de início, o esclarecimento do paciente não pode deixar de ser diferente. A fim de que o mesmo adquira a consciência de responsabilidade, é o que está nos faltando. A consciência de responsabilidade, para que o indivíduo possa se dispor à recuperação pelo esforço pessoal, ou seja, é um ato meritório. É ele que vai conseguir. Se é pelo esforço pessoal, ele não precisa, ele não deve buscar mecanismo passadista, assim diz Joana de Ângeli. Que mecanismo passadista é esse? O mecanismo de se passar, de transferir para outrem o que ele deve realizar. E o que é que ele deve realizar? Tudo isso que acabamos de dizer. O seu reajuste, a correção das suas atitudes, rever o distúrbio que está sendo instalado pela ação comportamental. E ela, então, vai nos mostrando, né, como a coisa nos aflige e como nós podemos atenuar e até resolver. E diz mais, Joana, quando ela chama a atenção de que o problema é nosso e que não podemos transferir para outro, porque não terá mérito algum, ela assegura que desta forma nós começamos a inibir. Aí é que está, hein, pessoal? Dentro dos processos depressivos, essas instalações que muitos estão a ignorar. E ela diz, então, que nós podemos inibir, até evitar, quando assim agimos, quando buscamos a solução para as nossas situações depressivas,
nós vamos poder inibir veementemente as manobras dos espíritos infelizes que alimentam a depressão através do mecanismo obsessivo. Pessoal, olha o contexto da depressão instalando um elo com aquilo que tem sido outro flagelo da humanidade, a obsessão. A obsessão tem tomado conta da criatura humana exatamente pelo processo, comportamental, irreverente, egoísta, vulgar, orgulhoso, presunçoso de cada um de nós. E quando nós aqui relatamos tudo isso, é importante nós sabermos quem somos. Conhecer a Constituição humana, pessoal. Tudo isso que acabamos de relatar, nessa advertência que Joana nos propicia dentro desta obra, e que outros autores também nos trazem, com muita veemência sobre a depressão, precisamos, antes de tudo, saber por que podemos ser tão avassalados, podemos ser tão agredidos. Porque quando nós nos conhecemos, é a constituição humana que precisa ser muito bem trabalhada, porque a criatura humana, o homem, não está circunscrito puro e simples a um corpo físico, mas ele transcende a própria materialidade. E essa constituição humana não é somente o corpo físico, mas aquilo que antecede ao corpo físico, que é o ser que pensa, que é o ser que elabora, é o ser que cria, é o ser que edifica todas essas situações. E quem é esse ser? O espírito imortal. Então, antes de estarmos no corpo físico, experimentando todas essas situações, nós precisamos ter a consciência de que somos espíritos imortais, trazendo na trajetória das nossas vidas ou das nossas existências a necessidade cada vez mais do aprimoramento. Como espírito, nós somos o princípio inteligente do universo. Quando Deus nos cria, quando Ele nos delega a oportunidade da existência física, passamos a ser espírito portador de uma individualidade, que são as nossas energias imortais, que é o perispírito. Então, espírito, princípio inteligente do universo, com o perispírito, quer dizer, o espírito já pronto para ir para a existência física, porque ele tem uma individualidade. Ele passa a ser princípio inteligente do universo devidamente individualizado. E quando ele recebe, quando ele tem esta individualidade, Deus lhe outorga com misericórdia, com justiça, com perfeição, os atributos inerentes a esse espírito desenvolver a sua caminhada na obra da criação, ou seja, a sua caminhada evolutiva para Deus. Os atributos da inteligência mais aperfeiçoada que nós encontramos na criatura humana, mais alargada, diferente dos outros seres. Só na criatura humana nós encontramos a inteligência como nós sabemos. Nos outros nós vamos encontrar a inteligência, mas nos seus vestígios, conforme for a escala zoológica dos mesmos. E aí o espírito
pronto para a existência física. Quando ele chega no primeiro momento, que é a encarnação, a primeira oportunidade de existência física em qualquer mundo, né? Onde ele gerou o mundo, que ele se afinizou para poder gerar o seu perispírito, e para lá ele vai se dirigir para desenvolver a sua trajetória evolutiva. No seu primeiro momento de existência física, que não sabemos quando isso ocorre, mas o primeiro momento é a encarnação. Então, nós passamos a ser o quê? Espírito, princípio inteligente do universo, individualizado e encarnado, devidamente reencarnado. Correto? Aí está a constituição humana, que é o espírito, o perispírito, que é esse envoltório semimaterial, preexistente ao nascimento e sobrevivente à morte física, que une o espírito ao corpo físico. Essas energias imortais, onde se resiste a todos os feitos e ações geradas pelo espírito, que vai refletir no corpo físico, é onde está aí o mecanismo desses processos depressivos, pelos nossos feitos, e registrado uma vez no perispírito, vai se refletir no corpo físico das existências, conforme for o peso, né, da infração que cometemos contra as leis de Deus. Por isso é que o perispírito, ele é considerado o modelo organizador biológico, porque é ele que vai moldar o corpo físico, o envoltório material, que serve de instrumento para o espírito cumprir os desígnios divinos na dimensão física. Então, quando nós trazemos talvez os nossos desajustes a nível de organização fisiológica do corpo físico, receptivo a uma carga maior neuronal de determinadas substâncias, está ali, olha, vinculada às nossas desorganizações perispirituais. E isso, Antônio, então vai ficar o resto da vida assim? Não. É possível se corrigir. É possível nós retificarmos. E nós retificamos através do perispírito, modificando as nossas energias vibratórias. Como? Porque quem sou eu? Espírito. Sou eu que penso. A vontade é minha. Se eu imprimo vontade de amor, amor se refletirá. Se eu imprimo a vontade de ódio, o ódio irá me cambiar. Então aí é onde está o quê? Conhecendo a criatura humana como espírito imortal, princípio inteligente do universo, é o ser que pensa, é o ser que elabora as suas emoções. O perispírito só faz refletir aquilo que nós queremos. É energia, e a energia toma a forma daquilo que você emite. E o emissor é o espírito. Por isso que Joana fala lá no seu livro, né, no prefácio, de que não adianta o sujeito querer transferir o que é dele. Para alguém não vai transferir. Então cabe ele buscar o quê? Repensar, rever, mergulhar, onde ele precisa se corrigir. E aí é onde nós vamos ver a ação do pensamento, pessoal. O que é o pensamento? Ato ou efeito de pensar, refletir, meditar, processo mental que se concentra nas ideias. É o produto da nossa realidade. É esse produto que nos revela o sujeito. Pode chegar
na presença de qualquer um de nós, se apresentar, olha, impecavelmente, com toda a lisura, né? Entre aspas, e que chame a atenção. Mas se os seus pensamentos, se as suas atitudes são deseducadas, levianas, ele vai conduzir essa face até um certo ponto. É igual a obsessor, é igual ao espírito embusteiro. O embusteiro, ele fala aqui palavras de efeitos, ele traz conceitos pequenos, muita fala, muita prosopopeia e pouca mensagem edificante, construtiva. É assim. Então nós percebemos logo. E aí, se insistimos, a máscara cai. Assim são as criaturas no contexto da trajetória evolutiva da vida física. Nós podemos ver subjetivamente a qualidade, podemos perceber, né? Subjetivamente a qualidade do pensamento das pessoas, por suas atitudes, pelo seu modo de se conduzir, pelo modo de tratar em qualquer circunstância, não em determinados momentos. Tem um sujeito que é de um jeito aqui, ali ele é de outro. Entende? Respeite, é um irmão encaminhado e passa para ele o exemplo da melhor conduta. Então, o pensamento, ele vai expressar o âmago de cada um de nós. Conforme a qualidade do pensamento, a energia será boa ou ruim. Eu posso estar aqui maquinando uma boa ideia, né? uma boa apresentação, mas a ideia está maquinando atitudes indevidas. E meu perispírito vai estar vibrando com o que eu realmente estou pensando. Se ele vibra com o que eu estou pensando, se é essa situação fascista, né? Falsa, improcedente, eu estou refletindo para quem enxerga o meu perispírito essas situações deletérias. É onde nós encontramos, né, pessoal, aí os efeitos da ação dos nossos pensamentos. É o que nos leva a rever, no quadro do processo depressivo e da obsessão, a avaliar as nossas condutas. Condutas essas que nos levam ao quadro depressivo e estabelece o link para o processo também, o processo depressivo, com um processo, com um transtorno obsessivo. Ora, que condutas são essas que nos trazem à depressão? A insegurança obsessiva. Por que eu estou inseguro? Porque eu tenho ansiedade inexplicável. Porque eu quero chegar aonde eu não me preparei. E ainda vou me colocar, às vezes, até como preterido, como injustiçado. Olha que conflito eu começo a gerar para mim mesmo. E o que é que ocorre? Nós vamos perceber, né, dentro dessa insegurança obsessiva, essas marcas, essa ansiedade inexplicável. Eu estou querendo aquilo que não procede. Nós vamos observar como condutas que levam à depressão o hábito sistemático de queixas improdutivas. Minha gente, como está todo mundo se queixando. E de quê? De quê? Entra um pensamento do espírito da Acordare
no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que ele diz com muita propriedade: homens, por que vos queixais? Por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? E ele explica: não desprezastes a divina e santa doutrina evangélica do Cristo? Pronto. E aí nós ficamos sempre nesta queixa, né? Nesta queixa inexplicável. A descrença que está no ato de se viver. Não tem mais jeito. E isso nos assola. Bate o desânimo. E a adversidade quer isso mesmo. Quebrar as nossas forças para instalar a sua ação deletéria. A indisposição de se conviver com os diferentes. Por que eu tenho que impor aquele conceito que eu acho que é meu, que não é da maioria, sobre os outros? Nem que fosse da maioria ou da minoria, respeite. Alguém diverge de você, respeite, trate como irmão. Se você tem consciência daquela improcedência, continue na relação humana adequada e passe exemplo que mais adiante, se aquele irmão estiver errado, estiver enganado, melhor dizendo, ou você, alguém vai se corrigir. E nada dessa coisa impositiva, determinante, arrogante, até intolerante, e que está surgindo aí os conflitos, né, da ordem de preconceitos, de ofensas generalizadas, de agressões mútuas. Nós vamos ver que tudo isso nos leva a um processo depressivo, porque nos magoa, nos machuca, nos traz marcas. Por isso é que Joana disse que é uma doença da alma. Nós vamos observar que dentro dessas condutas, a inveja do sucesso alheio. Olha, fulano, né? Conseguiu isso como? Meu irmão, respeite. Fulano não conseguiu, vá lutar para você conseguir outras coisas tão quanto fulano. Em vez de estar se dando aos cuidados da primazia do falar mal, do denegrir, do depreciar as pessoas. Né? Outra marca que levam ao processo depressivo é a decisão do não saber perdoar. Todo mundo quer ser perdoado, mas sempre existe uma resistência muito grande naquilo que se chama perdoar o semelhante. Fato hoje desse sentimento de culpa que está por aí afora, o sentimento de perda. Meu Deus do céu. Porque era meu, é meu, porque eu queria. Param com isso, reflete, minha gente. Vamos refletir. Sentimento de perda nos traz assim marcas incomensuráveis para o resto de uma boa caminhada, que vai ficar marcado a angústia de que se perdeu, que deixou passar. É aquela coisa do meu, do seu, e não do ser. Todas essas ações ou sentimentos são sinais de doença da alma. Todas. Ao criar ou refletir um desajuste da criatura com a existência, a criatura resistindo ao que lhe cabe, levando lentamente, todas essas atitudes nos levam lentamente a sugar, a tirar, a roubar a energia da vida. Assim se instalam os processos obsessivos. Quando Joana nos fala de que a depressão é a doença da alma,
ela nos mostra que, como doença, a depressão debilita a capacidade e a força da alma, impedindo a mesma de ter uma vida plena. Observe. O depressivo, ele começa não tem mais jeito, a se acomodar. Ele começa a perder a vitalidade. Deixa de cumprir com seus objetivos de vida para crescer diante de Deus. Devido a quê? Às falhas que não soube corrigir. As falhas que deixou, talvez, lhe invadir. Então, tudo isso decorre por diversos fatores, onde o comportamento infeliz praticado nas existências pretéritas, principalmente, indicam a necessidade de se realizar transformações impostergáveis. Olha a questão daquilo que nós estamos gravando em nossos perispíritos, em nossas energias que nos acompanham vida fora. Por isso é que nós estamos vendo o quê? A depressão atingindo todos os níveis da sociedade, da criancinha ao idoso. Por quê? Porque está lá na marca perispiritual. Crianças trazendo um conteúdo marcante, um conteúdo pesadíssimo dessas reações depressivas. O que é que eles fizeram na vida presente? Nada. De onde ele traz? Da sua imortalidade. E estão chegando no seio das famílias que não estão atentas a isso. Estão olhando a criancinha como elemento de um momento de existência presente, por não conhecer a criatura no seu contexto de alma imortal. Joana, ela nos acrescenta que é como doença da alma, né? Esse adoecimento da alma. Ela então diz, é o adoecimento da alma ao refutar os ajustes das leis de vida, da vida. Nós estamos o quê? Quando negligenciamos, quando agimos as nossas atitudes de ódio, as nossas atitudes de não saber perdoar, as nossas atitudes da ganância, as nossas atitudes do sentimento de perda. Eu não quero perder. Nós estamos o quê? Às vezes violando leis. As leis da vida. A vida está ali colocando isso aqui. Seja mais inteligente. Pergunte, meu Deus, por que vós está me colocando isso? Deixa eu procurar perceber um caminho mais leve, responsável e condizente para eu poder conduzir. É assim. Então ela mostra que é o adoecimento da alma ao refutar os ajustes das leis da vida, quando se rebela contra a sua própria realidade. Porque aquilo que nos chega, Deus não dá fardos a ombros que não possam carregar. O fardo que me chega é meu. E para tanto, eu preciso pedir a Deus o quê? Força, resignação, entendimento e inteligência para poder saber atenuar o peso, né, que esse fardo pode trazer danos, uma vez que eu não tenha a devida postura para erguer, para movimentá-lo. Aí é que é importante. É esta sabedoria. E nós começamos a dissipar os processos obsessivos. Dissipando, né, quando nós sabemos entender e não se rebelar contra a nossa própria realidade. A nossa própria realidade. Porque quando nós nos rebelamos contra a nossa própria realidade, pessoal, estamos instalando conflitos de ordem mental e psíquico seríssimo. Seríssimo. A tal ponto, né? A tal ponto que a depressão se alastra. Se alastra e cria
sintonias outras. É onde nós vamos ver a depressão se vinculando com o mecanismo obsessivo. E que o que é que os espíritos então nos apresentam? A ciência não tem um domínio pleno da criatura humana como espírito imortal. Mas não tem a consciência que a ciência espírita nos proporciona. E por não ter a ciência da academia, este entendimento ampliado, divaga, mas age dentro daquilo que lhe cabe, que é agir no controle das leis que regem a matéria. É a prescrição medicamentosa, a orientação de como se comportar, adequando, ajustando alimentos. Está dentro. Mas vem a ciência espírita, vem a doutrina espírita e nos mostra a intervenção mais ampliada, que considerando todas essas situações de intervenções trazidas pela ciência acadêmica, a doutrina nos revela. Ao revelar a existência da alma imortal, demonstra que no processo da depressão existem outras causas envolvidas, as de natureza espiritual. Olha como isso é sério, pessoal. Como nós, em uma atitude pequena, o que nós podemos gerar, né? Uma atitude de ansiedade, uma atitude de ódio, uma atitude de rancor, uma atitude de não abrir mão do livro que rasgou e que eu queria tanto. Olha o que nós podemos gerar. Os vínculos, né? Então, as de natureza espiritual, caracterizada pelos transtornos obsessivos, de grave incidência. Adverte ainda que a maioria dos processos depressivos tem como causa a ação espiritual, uma vez sedimentada pela manifestação dos fenômenos orgânicos, psicológicos ou fisiológicos. O que torna-se ainda mais complexa, ouviu, pessoal? Muito mais complexa em razão, quer dizer, a depressão ela vai se tornar mais complexa ainda, porque não é somente o princípio da alma em si, mas ela já se vinculou a outra, que é a razão da influência perniciosa de outras personalidades desencarnadas. Então, como diz o adágio popular, juntou a fome com a vontade de comer. E é onde muita gente está tendo dificuldades, né, para poder conduzir esse distúrbio emocional psíquico que é a depressão. Porque só olha de modo estanque e isto precisa ser olhado de um modo mais amplo. Dentro dessa direção, quando nós olhamos depressão com processo de obsessão, tem autores, e eu sempre busco a reflexão das obras também do professor Dr. Jorge Andréa, né, grande companheiro espírita que hoje está no mundo espiritual, né? Recentemente, tem menos talvez de um ano, que Jorge Andréa partiu para o mundo espiritual, e ele, em seu trabalho Obsessão e Doenças Mentais, ele faz a seguinte advertência. Muitos dos distúrbios, é o que ele nos diz, é o que Jorge Andréa, no seu pensamento de análise, que Jorge Andréa teve a oportunidade de observar muitos comportamentos obsessivos e depressivos, como médico, como psiquiatra. E ele diz, muitos dos distúrbios de ordem mental e psíquica têm origem não em problemas orgânicos, mas em processos desencarnados por obsessores. Está aí. Está aí. A gente está pensando que tá o obsessorzinho aí trabalhando, porque porque o obsessor é forte, é super-homem? Não. Sabe por quê, pessoal?
Sabe por quê? Porque o obsessor, ele não é mais nem menos do que aquilo que nós proporcionamos. Ele é o indivíduo que nós convidamos. A obsessão não é mais nem menos do que a ação constrangedora que o espírito obsessor exerce sobre o indivíduo, o obsediado, é óbvio, devido às imperfeições morais. E é bom que saibamos que é um processo lento de fixação, por sua vez, de demorada erradicação. A obsessão. Porque exige a transformação do obsediado. O obsediado é que quebra os vínculos. O obsessor não chega porque ele é forte, mas porque nós convidamos. E quando nós convidamos, nós abrimos as nossas comportas e a instalação do processo ocorre. Todavia, o Espiritismo se apresenta como um socorro. Socorro que, ao promover esta ação socorrista, a doutrina nos propicia inicialmente o esclarecimento do paciente, que é de fundamental importância, para que ocorra a otimização do mesmo em adquirir a consciência de sua responsabilidade. Isso permite uma disposição de se recuperar através do esforço pessoal. É o mérito do indivíduo. Olha a doutrina mostrando o que nós podemos fazer. E alerta para a não utilização do mecanismo passadista, aquele mecanismo que Joana chama a atenção, passadista de transferir para o outro o que a ele pertence. E enfatiza o empenho para conseguir a própria transformação moral para melhor aplacar o ódio, o ressentimento das suas vítimas de ontem. Porque a obsessão é isso. Os nossos cobradores é aqueles que nós importunamos ontem e que estão a ele. Ou seja, que rompemos leis e essas leis precisam ser equalizadas, recompostas, reequilibradas. E nós vamos ver o Espiritismo como esse socorro e ela se concretiza, com a terapêutica espírita, que se fundamenta, acima de tudo, nos ensinos moralizadores do Cristo, na prática do hábito saudável da oração, dos bons pensamentos, dos diálogos que enriquecem a alma. Aí vamos para o que, como terapêutica espírita, a fluidoterapia, através do passe, da água fluidificada e da desobsessão. E a doutrina espírita nos alerta que, além dessa assistência espiritual, recomenda veementemente que o indivíduo procure intervenção médica e psicológica. Aí se fecha, o que realmente ele precisa para poder se libertar desse jugo que cabe a cada um de nós quebrarmos os elos da algema tão dantesca que aniquila tantas vidas, como nós estamos assistindo, através do suicídio, através do confinamento, através da inutilidade das pessoas em relação a si próprio. Então, está aí o que tínhamos para passar sobre essa temática, que a misericórdia de Deus e que o amor do Cristo reine em nossas consciências, agora e sempre. Um grande abraço para todos vocês, hein? Espero, dentro em breve, estarmos juntos, presencial, para que nós possamos realmente permutar mais próximo. Fiquem com Deus. Um grande abraço.